Cidades perdidas da Amazônia. O Amazonas é o maior rio do mundo e tem um sistema de afluentes tão vasto quanto a Europa. Coberta por selva impenetrável e cheia de animais ferozes, a Amazônia é há séculos chamada de Inferno Verde. Some sought the gold of hidden cities. Others were convinced that if they searched hard enough, traveled far enough, they'd discover the urban remains of ancient civilizations. Hi, I'm Josh Bernstein. I've come here to Brazil to explore one of archaeology's great mysteries, the lost cities of the Amazon. Os primeiros europeus a chegar à bacia amazônica em meados do século XVI foram os conquistadores espanhóis, sob o comando de Francisco de Orellana. Eles penetraram na selva vindos do Oceano Pacífico em busca do Eldorado, a lendária Cidade de Ouro. Não a encontraram, mas o escrivão de Orellana relatou ter visto grandes populações ao longo da margem do rio. Avançamos pela terra densamente povoada com cidades e aldeias. Algumas se estendiam por 5 léguas sem separação entre as casas, algo maravilhoso de se ver. Mas essa descoberta não foi confirmada pelos aventureiros que vieram depois. Todas as expedições posteriores relataram que apenas tribos primitivas habitavam a Amazônia. Mas um homem acreditava que as cidades perdidas podiam ser encontradas. O tenente-coronel Percy Fawcett, um importante membro da Royal Geographic Society, cujas expedições eram acompanhadas por leitores de jornais no mundo todo. Fawcett, um Indiana Jones da vida real, passou 30 anos buscando ruínas de cidades na Amazônia. Era inspirado pelos relatos de Orellana e de outros exploradores espanhóis. Essas histórias eram sua obsessão e lhe custaram a vida. Sua busca começou em 1906. Ele fora contratado para explorar e mapear a Amazônia, pois era um dos poucos europeus dispostos a se arriscar a encontros mortais com índios e animais da floresta. Viajei por muitos locais desconhecidos de outros exploradores. Os índios me falaram várias vezes dos prédios, das pessoas e das coisas estranhas à frente. Não tenho a menor dúvida da existência de cidades antigas. Fawcett desapareceu misteriosamente em 1925. Esta tribo, os Cuicuros, descende das últimas pessoas a vê-lo vivo. Ainda hoje falam sobre o homem a quem chamam de Coronel. Mas a quase 1.600 quilômetros daqui, foram encontrados indícios de que a busca de Fawcett não foi em vão. Esta é a cidade de Belém, localizada onde o Amazonas encontra o Oceano Atlântico. In the 19th century, some unusual artifacts began to show up in the markets here, and they created quite a sensation. They came from a nearby island called Marajó. They were fascinating because the sophistication of these artifacts proved that an advanced and complex society was living here in Amazonia. Se havia uma sociedade complexa, também podia haver cidades. Para descobrir, iremos até a ilha de Marajó, que fica perto de Belém, na foz do rio Amazonas. Quase toda a ilha de Marajó fica alagada 10 meses por ano e não há estradas. Esta é uma das poucas épocas em que é acessível e apenas por avião. Vou encontrar Denise Chan, uma pesquisadora do Museu Emílio Goeldi. Ela está me levando a um dos sítios onde encontrou esses objetos misteriosos enterrados em enormes morros construídos na Ilha Plana. A datação por carbono indica que os sítios têm 1.500 anos. Look, here it is. So this whole mound here, everything here, was man-made. Right. Parece uma pequena colina em meio à vegetação fechada. How big is this mound? Used to be 7 acres. That's pretty big. Yeah, and 36 feet high. Os morros mantinham as pessoas acima das cheias sazonais, mas ofereciam mais do que proteção. Também eram cemitérios. Yeah. Cada geração construía em cima da anterior. Por isso, os morros estão cheios de urnas funerárias e de cerâmicas. Wow. Look at all this pottery, though. Yeah.
It's truly everywhere. It's like, is it okay if I pull some of these out? Yeah, This right, site's been yeah. fully. And check this out. It's you know, all these pieces that I'm pulling are pot shards just sticking out of the walls. Yeah, right. I mean, you know, no offense, but the mound, you know, it's hard for me to make out that there were tons of people here. But Right, this is yeah. obvious a sign that there were people living here. This whole area was like 2,000, 3,000 people. Look. Wow. They're still Os buried. construtores dos morros desapareceram há tempos, mas a cerâmica que deixaram mudou o que os arqueólogos pensam sobre a vida na Amazônia antes dos europeus. Quando voltamos ao escritório de Denise em Belém, ficou claro que os fragmentos de cerâmica indicam uma sociedade fixada na Amazônia. They're huge. How would they be used? Well, for what we called secondary burial. First, they either boiled off the flesh or let it body rotten somewhere. They'd boil the flesh off the body? Yeah, that's Really? one possibility. You see, and then sometimes they paint the bones red. Look at the skull. So a person would die, they'd boil their bones and skull down to just this, paint it red, and put it in an urn. Yeah, they arrange in a certain way inside of the urn and put offerings also together. These kind of pots we found inside the urns. Look. What are those triangle Oh. things? These are tangas. It's like the bottom part of a bikini. Bikini? Yeah. Really? So they would wear like that? With a string? Yeah, around, right. huh? Yeah. Wow, Brazilians with your beachwear, sexy beachwear, gotcha. Yeah. Eram enterrados com objetos de todas as fases da vida. Objetos pessoais, práticas rituais e até um chocalho fálico. That's fairly suggestive. What was this? Well, yeah, it was used in some kind of ritual. Yeah, I bet it was. They Can we are look? everywhere. Yeah, right. So they all. Essas urnas funerárias são provas cruciais que mudaram os estereótipos de como as pessoas viviam na Amazônia. Well, they were buried inside houses, and they kept Yeah. this part on top of the ground. So this much is still Yeah, sticking up. Yeah. The fact that they're actually burying their ancestors in their homes, doesn't that suggest a permanence that sort of flies in the face of these Yeah. nomadic cultures? It was some kind of, claim to the place where they lived, their territory, to say, well, we are the people who live in this place. The problem is that some people thought that this kind of society could never evolve in the Amazon. But we know today that this society evolved in Marajo Island, and they lived there for 900 years. The society living on Marajo Island was clearly well established. Their funerary practices and their settlements suggest sophistication. But perhaps they weren't the only culture in this region to demonstrate complexity. Could other people farther upriver have created similar settlements? Could Oriana and explorers like him have actually found cities in the Amazon? There's one way to find out. Isto não é só comida. They taste good. São costumes. Based around food, family. You want a slice of pizza? E, acima de tudo, vontade de comer. Sabores americanos. Dieta zero. It's this wonderful place the minute you put it in your mouth. Todas as quartas, às 21 horas. Saboreie a história. Somente por The History Channel. Crime imperdoável. He forced him to commit sexual acts. People were shocked by the murder. Estamos seguindo um mistério que intriga os exploradores há séculos. Será que há cidades perdidas na Amazônia? All these pieces that I'm pulling are pot shards. Descobrimos que havia grandes comunidades fixas na foz do Grande Rio. Podia haver cidades perdidas no interior? Precisamos ir 1.600 quilômetros rio acima para descobrir mais. Nosso destino é Manaus, no coração da floresta amazônica. Perto daqui, novas escavações levaram os arqueólogos a mudar de ideia sobre as cidades perdidas da Amazônia. Manaus é o porto principal da bacia amazônica e é um mercado muito ativo para o comércio de toda a região.
Vamos subir o rio com Helena Lima, uma pesquisadora da Universidade de São Paulo. Quando saímos de Manaus, reparei que as margens estão quase desertas. Não há moradias visíveis. Até pouco tempo atrás, os arqueólogos acreditavam que a Amazônia era um deserto úmido, infértil demais para sustentar uma grande população fixa. Mas Helena diz que foi aqui que Aureliana relatou ter visto milhares de casas nas margens do rio. So all along the coast here, there would have been like one village after another. Yes. How heavily populated was it? The chronicles from the 16th century tells the villages were one right next to each other. It's beautiful. It looks like beachfront property. Depois de 1h30, chegamos ao sítio chamado Açutuba. Nice. Good. All right. So here we are to Açutuba site. À primeira vista, o sítio parece ser apenas um pouco de terra com algumas árvores. Yes, this is the archaeological site. What is it that makes this an archaeological site? The main thing, the most important thing is the soil. Look at this. This is the terra preta de índio. What is it, Teja? Terra preta de índio, Indian black earth. It's a very fertile soil, and it's directly connected to the archaeological site. So how does this soil become black then? Actually, it was created, made during the process of occupation of this area. It's connected to all the sherds. Look at this. They're all around. Oh. Here, see? Yeah. Here's a nice one. Wow. The pottery and the terras pretas, they are both a product of human occupation. Wow. Yeah. So we should go look. Helena disse que a Terra Preta é um mistério arqueológico. Pensava-se que esse solo negro e altamente fértil fosse um fenômeno natural, mas agora se acredita que resulte do manejo deliberado do solo. Contudo, apesar de mais de um século de estudo, sua fórmula exata ainda não foi descoberta pelos cientistas. Most people used to think Amazonian soils wouldn't support these plants. So maybe the way that people thought that you couldn't actually support a society, grow crops here. Yeah. But I guess And you these can, yeah. these black earth showed people knew how to deal with this. Atualmente, as tribos da Amazônia usam a agricultura de corte e queima. A selva é limpa por meio do fogo e plantada com mandioca. Cada campo é cultivado durante alguns anos e depois abandonado. Durante a maior parte do século XX, os arqueólogos pensaram que a Amazônia sempre tinha sido cultivada assim. Mas a agricultura de corte e queima não pode sustentar grandes populações fixas. Seria impossível haver cidades na Amazônia. Mas a lavoura com terra preta é muito mais produtiva do que o método de corte e queima. A prova está ao nosso redor. Talvez Aureliana tenha dito a verdade sobre as cidades. We are 2.5 kilometers far from the other spot, and this is still the same site and the same terra preta extension. Stretches all this way. Yes, yes. Wow. Okay. Want to show you this? These were found when they cut the road. These are funerary urns. Oh. You see one over here and the other one here. Still in the ground from below. Yeah, Okay. yeah. And this here is terra preta again. Yes, yes. Can you see the contact between the terra preta and the yellow soil? There must be where like 3 feet of that up there. Yeah, it's a thick layer. And you said that this is what, 2.5 kilometers from where we just were? Yeah. And it's terra preta the whole way? It's a huge extension, yeah. Wow. Elena, given how important terra preta was, and still is today, are people still making it? No, we don't know how to make it anymore. Really? Yeah. So what happened to the people who knew how to make it? When the first Europeans came, they tell us about large abandoned villages. So all these people were dying of diseases, were running away to upriver, mainly upriver, and all this structure, the social structure, collapsed. So the ability to make terra preta, I guess like this art of creating the soil
was lost with the people who died. Yes. Esta terra preta fértil que contém muito carbono continua tão misteriosa hoje como quando foi descoberta. Percy Fawcett não sabia nada da Terra Preta, mas sabia muito sobre os fragmentos de cerâmica que encontrou por toda a Amazônia. Usando um altímetro e equipamentos simples de pesquisa, explorou a vasta e desconhecida bacia amazônica. Mas Fawcett tinha mais do que mapas em mente. Acreditava que existiam cidades de pedra na selva, como as que foram descobertas nas florestas da América Central e do Peru. Certo dia, examinando arquivos no Rio de Janeiro, ele encontrou um documento de 1743, que descrevia as ruínas de uma cidade repleta de palácios e praças oculta na floresta tropical. Fawcett acreditou. A cidade era tão real para ele que seu filho Jack desenhou-a a partir da descrição do pai. Fawcett chamava a cidade de Z e acreditava que sabia onde se situava, mas manteve segredo. Seria o primeiro a encontrá-la ou morreria tentando. É uma visão romântica e linda, mas a cidade que imaginou não é o que via em Açutuba. So what does Açutuba tell us about primitive life here? It was more densely occupied in the past than it is today. And given that you said that this riverbank was wall-to-wall villages, basically back-to-back throughout, is there any way to know how many people were in this region? I wouldn't run the risk of saying numbers, but surely a lot of people. Parece que Orellana disse a verdade. Havia mesmo grandes cidades nas margens do Amazonas. Mas é preciso mais do que solo fértil e cerâmica para me convencer de que estas eram as cidades de pedra que Fawcett procurava no interior da Amazônia. Estamos seguindo a rota do coronel Percy Fawcett para descobrir o que lhe aconteceu e tentar descobrir a cidade que ele chamava de Z. Durante anos, os arqueólogos duvidaram das histórias de cidades perdidas na Amazônia, mas vi indícios de que podem ter existido. Estamos voando mais de 1.600 quilômetros, de Manaus até Canarana, que fica no coração do Brasil. Vamos encontrar Mike Heckenberger, um arqueólogo da Universidade da Flórida. Vamos para a vasta e selvagem região do Alto Rio Xingu. É a maior área de floresta tropical que ainda está sob controle indígena na América do Sul. Ficaremos 4 dias, sem eletricidade nem telefone. Há um rádio de ondas curtas, mas disseram que não é confiável. Em 1925, Percy Fawcett veio para esta região à procura da cidade perdida de Z. Já tentara antes e falhara. Estava com 58 anos e sabia que era sua última chance. Se a jornada não tiver sucesso, meu trabalho na América do Sul será um fracasso, pois não poderei voltar. Fawcett e seu filho Jack foram acompanhados por Raleigh Rimmel, o melhor amigo de Jack, que queria ser ator em Hollywood. Eles partiram com mulas e 2 guias. Mike e eu sobrevoamos o território que foi cruzado pela expedição de Fawcett. Fawcett would have loved one of these. Yeah, absolutely. Fawcett would have had a much easier go of it. Vamos precisar de poucas horas para sobrevoar o trecho que Fawcett levou 8 dias para cruzar. Em 1925, a vegetação rasteira não havia sido cortada e a selva era quase impenetrável. Nossa jornada não tem sido fácil. Abrimos caminho por quilômetros de arbustos baixos e secos e fomos picados por insetos. Raleigh Rimmel está descalço e manca em resultado de uma picada de inseto infeccionada. Roguei-lhe que retornasse, mas ele insistiu em continuar.
A rota de Fawcett começou em Cuiabá, em direção ao norte, pela região ao redor do rio Xingu. Vamos exatamente para lá. We've now come into kind of the edge of the indigenous area, and you can see it's just solid forest. As far as the eye can see, it's just contiguous forest. It'll be nice to see friends again. It'll be wonderful to see friends again, yeah. The Kwikuru are extremely friendly people, and yeah, very dear to my heart. Estamos chegando à aldeia Kwikuru, onde Mike estuda a vida indígena atual e a arqueologia de 500 anos atrás. So that's it? That's it. That's the Kwikuru village. This is great. The village has come out to meet us. Look at the kids running. Hello. Mike mora e trabalha com o povo Kwikuru há mais de 12 anos. Okay, bom dia. Hello. Ele é irmão adotivo do chefe. Ninguém conhece melhor os Kwikurus. Mike acha que tem muito a nos contar sobre possíveis cidades na bacia amazônica. Like a homecoming. I feel welcome. This is their central plaza, huh? This is the Central Plaza, yeah. They seem very happy to see you. Yeah, this is Itzana. How are you? Joshua. Nice to meet you. Bom dia. Os Kwikurus ainda vivem do mesmo modo que antes de os europeus chegarem ao Novo Mundo. São isolados por opção e autossuficientes. Vivem do que colhem e do que pescam. Os Kwikurus são uma janela para o passado, com poucas e notáveis exceções. Será que essas 300 pessoas amáveis e acolhedoras e seu amigo Mike Heckenberger poderão nos ajudar a achar sinais de cidades antigas nesta região? Hi, Josh. Conheci a Fukaka Kwikuru, que é o chefe da aldeia. Okay. Should I sit? Wow, this is great. Ele e Mike têm trabalhado juntos para descobrir mais sobre a história dos Kwikurus e o que ela conta sobre o passado da Amazônia. A Fukaka disse que seu povo tem as mesmas tradições e práticas culturais há centenas de anos. Depois, Mike me mostrou a aldeia. Wow, that is gorgeous. Look at the parrot on top. Yeah, aren't these beautiful? Yeah. What are these called? These are called une. It's the traditional house. How many people fit inside one house? 15 to 20 on average. And the position on the plaza, whether it's on the north side or the south side, east or west, depends on the position of the person. The chiefs live on the north and south poles of the village, for instance. Okay, so actually where you are relative to this is important. Is very important, right? What about the size of the plaza itself? It's about 750 feet wide. Usually they're about 500 feet wide. And traditionally, this is the setup that we would have seen here 500 years ago. Yeah, this is what it was probably 500 years ago. Mike disse que este espaço central, maior do que 2 campos de futebol, é rodeado por moradias permanentes, perfeitas para o clima quente. Josh, I wanted to tell you a little bit about these sculptures. This is a jaguar and this is a toad. And these sculptures are only made in chiefs' houses, which they call taju. Na casa de Afukaka, há mais indícios de que os Kwikurus diferem da ideia comum de caçadores e coletores nômades na Amazônia. Chiefs. All of these different emblems and designs are specific to chiefs' houses. And what's this thing? This is a manioc flour storage silo. The community gives surplus manioc flour to the chief, who stores them in this traditional silo. You can see that this is made out of reeds and leaves, just as it would have been in the past. And how much manioc would they store here? We've estimated that they can store up to 2,500 kilograms, the equivalent of several tons of manioc flour. The basic elements of a complex society are things like the presence of a political elite, a group of people that is fundamentally different, a class-like group of people. And here we have evidence that there was a chiefly elite. We have evidence of large-scale food production. We have evidence of storage. And his stuff doesn't spoil. Nope, keeps good for a full year. A aldeia Kwikuru está aqui há apenas 30 anos, mas parece permanente.
O tamanho dessas estruturas e sua capacidade para armazenar alimentos indicam populações ainda maiores no passado. Poderiam ter sido cidades? Imagina o coronel Percy Fawcett passando por esta região. Será que parou aqui? Será que estamos perto das ruínas da cidade perdida de Z? Viajamos mais de 1000 quilômetros cruzando a selva em busca das cidades perdidas da Amazônia. Vimos indícios claros de que existiram sociedades complexas na floresta tropical. Agora, seguindo o caminho do coronel Percy Fawcett, a busca nos trouxe à remota aldeia Kuikuro. É uma outra realidade, um outro mundo. O arqueólogo Mike Heckenberger queria me dar um vislumbre da história e da complexidade da sociedade Kuikuro e me levou para pescar. Pretty much all of the terrestrial red meat is tabooed, and they won't eat it. So the majority of their diet, by far, is fish? Yeah, the vast majority of animal protein is fish. They also eat, during certain times of the year, grasshoppers. Yeah, no, actually, I like the taste of grasshoppers. É uma longa caminhada que começa seca e depois fica cada vez mais molhada. Be careful, it's slippery. Typically someone will come Os Kuikuros são pescadores habilidosos que usam diversas técnicas nas águas que os rodeiam. So we're hoping for fish, huh? Oh, and I think we got some. Wow. Nesta época do ano, armadilhas são o modo mais eficiente de pescar. A lot of fish. All right. Look at that. Pequenas represas ou açudes formam lagos repletos de peixe. How do we get them out? Well, they're... And now we got dinner. Is that a good catch? That's a good catch. He said that his son was over here just the other day and got 159 out of the trap. Out of one trap? Out of one trap. Enquanto o Gemu repõe a armadilha, fica claro que esta forma de pesca indica um estilo de vida estável e fixo. Estes lagos foram construídos com cuidado, e não parece que os Kuikuros irão abandoná-los. Na verdade, este território ancestral de pesca tem sido usado por centenas de anos. Mas peixe é só uma parte da dieta dos Kuikuros. They grow a variety of different varieties of manioc. There's some pineapple. Mike e eu visitamos os campos cultivados. Just so happens that manioc grows great in these soils. How many varieties do they have? They have over 40 varieties. Mais indicações de uma sociedade estável e fixa. This land has been used for many generations. In fact, they've been here for hundreds, even over 1,000 years. So just as we saw with fishing, the way they grow crops here also suggests a very sophisticated civilization. Well, yeah, the wide variety of plants that they use, the multi-cropping that they have here, shows that they have a variety of ways to use fields at one moment in time. It looks like a scrub forest, huh? Yeah, it's very foresty. Nice. Podemos achar que é uma mata de arbustos, mas não é. Well, actually, it's an old manioc garden. This is? Yeah. How do you know this is a garden, or was a garden? Well, these pequi trees. This is what we saw in the manioc. De repente, percebi que não era apenas mata. Oh, so this is what happens when they grow? Era um pomar de pequi, uma fruta do tamanho de uma goiaba. And it's a big... So this plot of land has been thoroughly maximized. It's a balance, it's a sustainable form of development, but it's not a natural balance, it's an artificial balance. They've created it. Hoje, a aldeia dos Kuikuros é apenas isso, uma aldeia. Mas poderia ter havido uma cidade aqui como Fawcett sonhava encontrar? Será que os Kuikuros poderiam ter vivido nessa cidade? Fawcett sabia pouco sobre o povo Kuikuro e sua cultura, mas estava convencido que seu território tribal abrigava a cidade de pedra de Z. Em 1925, o coronel Fawcett tomou a fatídica decisão de entrar em território Kuikuro. Viajava com seu filho Jack e com um amigo, Raleigh Rimmel. Após 8 dias de viagem horrível, Fawcett parou no que chamou de acampamento do cavalo morto. Daí em diante estariam em território desconhecido. Nossa rota irá do acampamento do cavalo morto para o nordeste até o Xingu.
Depois, cruzaremos a floresta até um ponto a meio caminho entre o Xingu e o Araguaia. Fawcett estava convencido de que as ruínas da cidade perdida de Zé ficavam aqui, no território desconhecido e inexplorado dos Guicuros. Ele tirou uma foto de Jack e Raleigh e escreveu uma nota para o Los Angeles Times. Estaremos entre os índios, com todos os perigos que isso implica. É um terreno difícil de adentrar. Vou continuar a escrever notas de vez em quando, na esperança de enviá-las por alguma tribo de índios amigáveis. Mas não sei se isso será possível. Os dois guias recusaram-se a continuar. Voltaram à civilização com a foto e a nota de Fawcett. Então o coronel Fawcett continuou com Jack e Raleigh Rimmel e provavelmente entrou em território Guicuro. Nunca mais se ouviu falar deles. Vamos ficar algum tempo com os Guicuros para saber mais sobre o destino de Fawcett, mas é preciso conquistar a confiança deles. Mike e eu fomos convidados para o Cuacuto, a casa dos homens no meio do espaço central. As mulheres não podem vir aqui. Os homens preparam-se para uma cerimônia especial. What some of these symbols mean? This is an anaconda design. Okay. He's painting this fella in front of him is a land tortoise. Esse ritual celebra o espírito do peixe para garantir um abundante suprimento dessa parte crucial da dieta Guicuro. É também uma forma de lazer. Having fun? Tá perguntando se tá. Usando seu chapéu de pele de onça, um privilégio reservado aos chefes, a Fukaka comanda o evento. Os Guicuros derrubam muitos estereótipos sobre a Amazônia. Em vez de pequenas comunidades, esse povo vive em aldeias grandes e permanentes. Esta aldeia encontra-se no mesmo lugar há mais de 30 anos. Será que os Guicuros já viveram em um ambiente ainda mais adiantado no passado? Será que viveram na cidade de pedra que Percy Fawcett achava que encontraria? Ele faz parte do Hall da Fama do Rock and Roll. He did it in a rhythm that was so unique. This man can't even see, but he sees so many more things that people with sight don't see. Gênio musical. He knows where the music came from, so that's why he knows where to go, and is sure-footed when he goes there. Steve Wonder e o disco que vendeu mais de 9 milhões de cópias. Songs of the Key Live. Amanhã, às 23 horas. Álbuns clássicos em novo horário. Como só no The History Channel você pode escutar. Os confrontos mais impressionantes ganham vida. E os sobreviventes serão os heróis. Todas as quintas, às 22 horas. Fogo Cruzado, uma nova série de armas, disparos e inimigos, onde nada importa mais do que sobreviver. Somente por The History Channel. O México está cheio de segredos urbanos, e Julio Bracho revelou muitos deles. Mas ainda falta descobrir as histórias de Puebla. Empecemos nuestra búsqueda aquí mismo, aquí, donde nació la ciudad de Puebla. Pero lo que pocos saben es que aquí en The History Channel van a poder disfrutar la historia secreta Puebla. Na próxima segunda, às 21 horas, uma produção original como somente o The History Channel pode contar. Sob os arranha-céus, sob o ruído das ruas. There are entire cities buried beneath our feet. Centenas de metros abaixo, atravesse infinitas galerias.
You got a lot of caves, you got a lot of bats. Uma série que descobre a cidade sob a cidade. This is very impressive. Cidades Ocultas. No próximo domingo, às 21 horas. Somente por The History Channel. Estamos seguindo as pegadas do coronel Percy Fawcett em busca da cidade perdida de Z. Entramos profundamente na selva e no território dos Kuikuros. Era aqui que Fawcett esperava encontrar a cidade perdida, e foi aqui que desapareceu misteriosamente. Agora, o arqueólogo Mike Heckenberger quer nos mostrar algo que pode esclarecer a busca de Fawcett. Vamos a um local sagrado para os Kuikuros, Nokugu, o lugar da onça. And we're now coming into the ancient village, the ancient community. Right here? Right here. How do we know that? See that little rise we just came over? Yeah, this little depression here? Right. If Okay. I come back down in here, yeah, you can see that rise is the beginning of the archaeological site. This is the outer limit of the... So you're outside? I'm outside. And I'm inside. And you're inside. You're an insider. Come on in. Thank you. Let's go check it out. Trabalhando com a Fukaka, Mike descobriu que este lugar sagrado é também o sítio de uma antiga aldeia. We're getting closer to the center of the village. And we're getting closer to the center of the village. Is that why I'm seeing more pottery That's as we get right. closer? De novo, há muitos fragmentos de cerâmica. Keep on going. Keep going. We're actually walking parallel. Embora pareça que andamos pela selva, estamos dentro dos limites da antiga aldeia. Este lugar deve ter sido enorme. Andamos por uma área aberta na floresta. Pretty heavily vegetated here. More snakes? No more snakes. Okay. Can't have snakes in the plaza. We're now in the Onde hoje há vegetação baixa, já houve um espaço perfeitamente circular. This was the Central Plaza? This is where it all happened. This is where the chiefs did their business. This is where people came out and did their dances, just like we saw in the contemporary village. Mas a descoberta mais importante de Mike em meados dos anos 90 não foi uma antiga praça na selva. We're actually in the trough or the base of one of these ditches now. Chief's up here. Let's say hello to him. Hi, Chief. Oi. See you again. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Encontramos a Fukaka nesse local. It's a trench. À primeira vista, é difícil entender a importância do sítio. It's probably easier if I just get down and show you. So I'm just going to jump down in there. Gotcha. All right, so what are we looking at here? This is the excavated ditch where they would have had the palisade wall. Uma paliçada é uma muralha de defesa feita de madeira como as que rodeavam os fortes no Velho Oeste. Mike encontrou indícios concretos de que a antiga cidade de Nokugu era rodeada por uma paliçada. Well, if you look here, this red, that's the natural soil color. Okay. And you can see there's a transition. It's very clear here. Dark soil with little pieces of charcoal in it, red soil here. That's the boundary. They dug the trench right here into the natural soil and then infilled. And right in the middle of these two walls is where the trunks are. What was the length of the perimeter of this wall? This particular wall was about 1.5 kilometers long, or just over 1 mile long. Wow, so they're moving a tremendous amount of dirt. This represents a huge work project. It speaks to the amount of labor, and even more than the gardens and the houses that we talked about, this shows these people meant to stay. They weren't going anywhere. This is a permanent construction. This is a long-term settlement. They lived here for centuries. So this is the principal Kwikudu Road leading west. It's one of the principal entryways into the village. This is the runway we came in on. 500 anos atrás, Nokugu não tinha apenas fortes muralhas de madeira, tinha também extensas estradas. Expanded it to Tinha 5.000 habitantes e ligava-se por estradas a cidades similares. more like the size. Esta faixa de terra em que estamos andando era uma estrada. Where do these roads go to? Is there a specific place? Yeah, they lead to another community. And this is an interesting thing. Not only were communities much larger in the past, in prehistoric times, but there was many more of them.
and they were all linked up in this very complicated network of roads. Roads like this one that were very wide and well kept and straight as an arrow. But there was multiple of them. Mike estudou fotos de satélite da região e usou o posicionamento global para seguir as ruínas das antigas estradas. O padrão das estradas é bem visível, saindo do espaço central da comunidade em forma de cruz. Além desta comunidade, havia um conjunto de cidades também ligadas por estradas, formando uma antiga paisagem urbana. É uma cidade muito diferente do que Fawcett imaginava. Sua cidade perdida, dizer, tinha grandes prédios públicos feitos de pedra. A versão de Mike é bem diferente. But how does this reality relate to the idea of lost cities in the jungle? When I think city, I think skyscrapers and sidewalks. And you're saying this is a city too. You have to open yourself up to a different idea of the city. This is not your classic European city center that trickles out into the countryside. This is a different form of urbanism, kind of like LA in a way. There's no concrete single center. It's a bunch of units spread out across the landscape, tied together, integrated through a very complex system of communications. But you have to remember that in pre-Columbian times, some of these communities were 10 or 15 times as large. There was 8 to 10 times as many of them, connected by very sophisticated, complicated road systems. City comes from our experience in Europe of a city center. This does not have a city center. This is spread across the landscape. It's built out rather than built up. 500 anos atrás, isto era uma metrópole que tinha cerca de 60 mil habitantes, com cerca de 2.500 a 5.000 pessoas por conjunto e 12 conjuntos interligados. Era comparável a Londres e a Madrid na Europa feudal. Era uma cidade. Oculta nas selvas, e podia estar apenas a alguns quilômetros do acampamento de Percy Fawcett sem que ele jamais o soubesse. Percy Fawcett was looking for European cities in the Amazon. He was looking for stone structures, pyramids, and this is a form of urbanism or a form of complex settlement that is built out rather than built up. It doesn't have centers. Há outro grande mistério. O que aconteceu com Percy Fawcett? Com certeza, ele não foi esquecido pelos cuicuros, que o chamam de coronel. My original journey here began looking at European explorers, and most recently, Colonel Percy Fawcett. What light can the Kwikuru shed on Colonel Fawcett? Tem história. Quando eu não, ainda bem sem nascer, é nosso. Meu pai, acho que meu pai já nasceu, apareceu, coronel. Do you know, does anyone in this region, as locals, do you know what happened to him? O índio daqui ou índio de outro lugar? Outro lugar. Yeah. He said it could be that he was killed by Indians, not from here, but from elsewhere, where he went, which was to the east. But they don't know because it wasn't them. Há muitas outras histórias. Um explorador afirmou que Fawcett tornou-se um chefe, casou-se com uma índia e não quis mais voltar para a civilização. Outro disse que fora mantido em cativeiro. Um explorador até disse ter visto a cabeça de Fawcett encolhida. No final, a única pista do paradeiro de Fawcett foi seu altímetro, que apareceu em Cuiabá em 1933 e foi devolvido à Royal Geographic Society. A veracidade dos relatos de Aureliana e da crença de Percy Fawcett nas cidades perdidas está agora sendo comprovada de um modo que nunca se imaginou. Os Kwikuros têm uma sociedade complexa e estratificada que no passado foi muito adiantada. Mas Fawcett, que procurava cidades de pedra, nunca teria reconhecido os sinais, mesmo que estivessem diante dele. This adventure began on a quest for lost cities in the Amazon. Did they really exist? Based on what I've learned, I think so, but we have to reshape our understanding of what it means
to be a city. As cidades perdidas da Amazônia podem não ser como Percy Fawcett fora condicionado a acreditar. Mas têm todas as características de cidades. Permanência, muitos habitantes, bom suprimento de alimentos e uma elite política. As descobertas na selva podem indicar o começo de uma mudança significativa em nossa compreensão do passado da Amazônia.